Olá, viajantes! Como vocês estão? Tudo bem por aí? Olha, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje nós estamos aqui com o nosso segundo episódio e mais uma vez nós estamos com uma convidada muito especial que daqui a pouquinho eu vou apresentar ela para vocês. Mas antes eu já quero lembrar que se você ainda não está seguindo a gente nas redes, você está perdendo porque tem muita dica nas nossas redes. Então segue a gente no Instagram, tá aí ó, na descrição, tem lá os nossos links, clica. Por lá também você consegue falar com os nossos especialistas. Lembra de curtir no YouTube, compartilhar com seus amigos. E para você que não consegue ver, mas pode escutar, vai lá no Spotify e também acompanha o nosso podcast, que tá muito legal. Cada episódio uma viagem diferente. E hoje, gente, nós vamos viajar para lugares muito especiais dentro do Brasil. A Luísa, que vai estar aqui com a gente hoje, ela vai falar muito de destinos dentro do Brasil e vai te encantar, eu tenho certeza. Agora, antes da gente começar com a Lu, eu quero falar para você que tá aí pertinho do BH Shopping, passa ali em frente. Olha, atravessa a passarela, você que quer planejar a sua viagem, essa viagem que tá guardada na gaveta, atravessa a passarela e vai lá conhecer a nossa loja. Nós estamos dentro do Açaí Belvedere. É só ir lá, nossas especialistas estão lá, prontas para te ajudar a planejar a sua viagem. Mas se você for ali de Betim, Sarzedo, Mário Campos, Ibirité e região, gente, nós também temos uma agência bem na entrada de Sarzedo, pertinho, ali na Avenida São Lucas, número 220. As nossas especialistas estão lá também para te ajudar a planejar e deixar o seu roteiro personalizado para você. Não perde tempo. E se você quer planejar sua viagem 100% online, hoje o nosso atendimento também é 100% digital. Nos nossos canais você consegue planejar todo o seu roteiro e finalizar a compra 100% online. Não perde tempo. Agora vamos ao que interessa. Hoje eu tô aqui com a Luísa Abreu. Olá, Lu, tudo bem? Oi! Lu, muito obrigada por ter aceitado esse convite, por estar aqui. Gente, eu conheci a Lu no mercado de turismo. Nós começamos a trabalhar juntas. E ela sempre foi uma das mais apaixonadas por viagem, na verdade. Uma das mais apaixonadas por viagem que eu conheço. E hoje a gente é cliente uma da outra, ela viaja muito comigo, eu tenho a honra de acompanhar cada uma das viagens dela, não é mesmo, Lu? É isso aí, Mi, tô muito feliz de estar aqui. Acho que é um assunto delicioso e que é muito a nossa cara. Quem não gosta de falar sobre viagem, não é? Exatamente. Então vai ser uma honra compartilhar aí um pouquinho das minhas experiências com você e com todos os viajantes. Que demais, Lu, olha só, eu quero começar esse programa tocando assim lá no coração, assim, pra gente que é viajante, todo mundo que é viajante lembra a primeira vez que andou de avião. Verdade. Quero ouvir de você. Você lembra a primeira vez que você fez sua viagem, a primeira viagem de avião? Qual que foi a sensação? Para onde foi? Compartilha isso com a gente. Lembro muito bem. E o legal da viagem é que não é só sobre a viagem, mas é tudo que a gente passa no nosso planejamento. Então, além de lembrar da viagem, eu lembro muito das expectativas minha e da minha família em saber que a gente ia andar de avião pela primeira vez. Ai, que tudo. Então, a gente foi visitar a nossa família lá em São Paulo. Até hoje eu tenho família no Guarujá, ali em Santos. Então, a gente pegou um voo BH São Paulo. Um voo super curtinho, um voo da Varig, falecida Varig, um 737-300, que é uma aeronave muito parecida, percursora dos que a gente tem hoje em dia, nada de muito diferente. Mas a experiência da aviação, há uns 20 anos atrás, é bem diferente do que é hoje. Mesmo. Então, eu lembro de muita emoção de chegar, de ver o avião pela primeira vez. Eu acho que até o fato de que eu tinha 4 anos na época. A gente não tinha redes sociais, então a gente não tinha muita noção do que eram as experiências da vida de modo geral. Hoje em dia, dentro do Instagram, do TikTok, a gente consegue viver muito o que as pessoas vivem. Tem vários canais de viagem que a gente está praticamente viajando junto. Sim. Mas antigamente isso não era tão comum. Então, foi uma disrupção ver um avião de perto pela primeira vez. Você lembra até o nome do avião, 737. Gente, que demais. Eu tenho foto, então eu fiz meu dever de casa e pesquisei antes de vir. Mas foi muito emocionante. Fomos eu, minha mãe e meu pai, um sentadinho do lado do outro. Eu lembro do chocolate que foi servido. Isso não tem foto, gente, mas eles tem davam lembrança. chocolate. Tinha um serviço de bordo completo. Era um voo no horário de almoço, então tinha almoço no voo. Daqui até São Paulo? Daqui até São Paulo. E eu lembro de sobremesa, um chocolate que eu nem sei se existe mais, da Nestlé, que chama Milk Bar.
Um azulzinho. Lembro, conheço Não o sei Milk se Bar. ainda tem. Hoje eu acho que o Milk Bar é aquele daquele... Aquele Lolo. Isso, Lolo, esse mesmo. A Nestlé não tá patrocinando esse vídeo, mas a gente faz Alô, essa lembra. Nestlé. Pode patrocinar. Mas eu lembro dessa emoção de estar ali. Eu lembro dos meus pais também, tão deslumbrados quanto eu, né? Que também era a primeira vez deles. E por mais que foi um voo super rápido, a experiência foi como se tivesse durado horas. Porque foi realmente muito gostoso viver tudo aquilo. A decolagem, a aterrissagem, o serviço de bordo. Então, foi tudo, assim, muito especial. É uma história que eu lembro com muito carinho. Eu procurei fotos para poder resgatar as lembranças. Será que foi isso mesmo? E até revisitar esse passado foi muito gostoso. Que toda viagem tem uma história, tem uma emoção. Tem uma memória, que demais, Lu. Nossa, que lembrança gostosa, Muito, gente. eu adorei. Tenho certeza. E todo mundo voltar lembra a no primeira passado. vez que andou de avião. Remexe com a gente. Então, com 4 anos, começou sua jornada viajante. Exatamente. Com 4 anos começou para não parar mais, né? Para não parar nunca mais. Nunca mais. Me conta então, conta pro pessoal. Quais destinos você já conheceu? Aqui dentro do Brasil, você é uma das pessoas que eu conheço que mais viaja pelo Brasil. Então, conta o que você já conheceu aqui dentro, os tipos de viagens que você já fez. Vamos, fala um pouquinho aí pra gente. Claro, vamos lá. Então, lembrar de todos de bate-pronto vai ser difícil. Mas eu tenho muitas experiências em viagens nacionais, porque eu sempre tive uma política de viagem que é a seguinte. Eu não escolho o destino. Eu deixo as oportunidades me escolherem. Então, eu sou daquelas que gosta de saber o que está acontecendo no mercado, acompanhar o Instagram de vocês, ver as promoções e falar, uai, tá valendo a pena. Bora! Então, eu, sendo muito sincera, nunca tive um planejamento de longo prazo. Tipo, ano que vem vou para lugar tal. Eu deixo a vida levar e escolher, porque eu sei que cada destino vai ter surpresas, vai ter histórias, emoções e coisas boas para poder trazer. Então, eu sou muito aberta. E foram aparecendo várias oportunidades legais e eu fui me jogando aí no Brasil e em alguns lugares do mundo para poder viver essas experiências. Então, hoje, Sul, eu conheço todos os estados, Sudeste, todos. Nordeste, eu não conheço ainda Piauí, Maranhão, mas os outros estados conheço todos. Ainda não fui para o Norte. Centro-Oeste, eu conheço também Tocantins, Brasília, Goiás. Então, eu já tenho uma bagagem aí de mais da Brasil. metade do Brasil já foi tudo. Mais da metade. Isso que você falou, de que você se joga na oportunidade, é muito real, porque a sua lua de mel, não vou dar spoiler, Não dei prometo, não vou dar spoiler, mas a sua lua de mel foi assim, né? Foi Eu lembro essa que a gente vibe. tava conversando, surgiu aquela mega promoção, e falou assim, Michelle, essa é minha lua de mel, reserva, e nós reservamos. Então, você realmente é assim, né, Lu? Você deixa aí com o tempo, com o que aparece, com as oportunidades. Então, no sul do Brasil, você já conheceu praticamente... Você conheceu tudo? Já foi em Gramado? Sim. Já fomos em Gramado algumas vezes. Meu noivo / marido é de lá. Então, a família dele tá toda ali no Rio Grande do Sul. Então, a gente teve a oportunidade de ir lá algumas vezes, conhecer as regiões turísticas. E também sou apaixonada por Santa Catarina. Paraná também é um estado que eu adorei conhecer. Então, o Sul tem um espaço bem grande no meu coração. Bem grande no seu coração. E Nordeste? Qual o destino do Nordeste que, assim, que você é apaixonada? Que você volta e voltaria quantas vezes precisar? Acho que todos são muito especiais. O Nordeste ele tem uma energia. Acho que as pessoas são muito especiais. E dá para ser muito feliz ali. Eu acho que a gente também tem um custo-benefício de vida muito interessante. Eu gosto muito de citar João Pessoa, porque é um lugar que se come muito bem, se hospeda muito bem, e você tem um custo-benefício excelente. Ao contrário de alguns destinos do Nordeste que estão mais badalados, Sim. então você já começa a onerar um pouco ali. Mas é um lugar que eu fui muito feliz, que eu não estava dando nada por João Pessoa, porque de todas as viagens foi a mais inesperada. Eu fui para lá para um congresso. Sim. E aí, claro, aproveitei para dar uma esticada e conhecer a cidade. Mas então foi uma oportunidade que foi muito mais direcionada por esse evento. E eu fui, como sempre, de coração aberto e adorei. Ficou as experiências apaixonada. gastronômicas, as praias, é tudo muito diferente, tudo muito lindo. As pessoas são muito bacanas, assim. Então, foi uma viagem muito especial. Todo destino do Nordeste tem também Tem o seu cantinho. espaço. Mas, João Pessoa, recentemente, a gente esteve por lá. E foi uma viagem muito gostosa nesse sentido, de cair no colo e foi ótimo. Isso que você falou de João Pessoa,
eu escuto muito lá na loja. Eu escuto bastante. Muitos clientes vão sem esperar, assim, e voltam maravilhados. Então, viajantes, olha só, dica de destino no Nordeste. João Pessoa. Nunca tive alguém que falou que foi e não gostou. E se você quer ir, pense em planejar sua viagem para lá, lembra que durante o nosso podcast fica aparecendo aí na tela o QR Code. Então, lê. Fala com nossos especialistas, vem bater um papo, vem olhar essa viagem para João Pessoa, igual a Lu foi, vai que você se encanta também, não é mesmo, Lu? Exatamente. É muito bom conferir as promoções e oportunidades, porque vai que você não está esperando igual aconteceu com você. Esteja por ali aguardando você. Então, assim, minha dica para os viajantes de casa é: dê pro agente uma data. E espere. E deixa ele fazer a mágica dele. Deixa a mágica Confia chegar. no profissional. Isso mesmo, Lu, você me falou que de todas as experiências assim, que você viveu, teve uma que te marcou muito, que é um destino super diferente, que foi o Jalapão, isso mesmo? Exato. É um destino que é diferente de tudo, então é uma viagem muito marcante. E eu acho que para todo mundo que tem vontade de viver a experiência de ecoturismo, vale muito a pena. É bonito, é diferente, é exótico. E eu acho que é uma experiência que todo brasileiro deveria cogitar conhecer. Não acho que é um destino para todo mundo, mas acho que vale a pena dar uma pesquisada, porque é bem legal. Então, você acha que o Jalapão não é para todo mundo? Eu acho que não, porque, assim, é um destino que tem muitas particularidades. A gente está acostumado a viajar com uma certa independência e uma liberdade mesmo de ir e vir. E ali a gente está falando de uma área de preservação ambiental em que tudo é muito distante, tudo é controlado. Não tem sinalização, tem lugar que não tem internet, não tem sinal de telefone. Então, é um destino em que você vai ficar muito na mão do guia para poder fazer o que está no roteiro. Você não vai acordar à noite e falar: nossa, que vontade de tomar um vinho e comer um risoto. Esquece. Não tem jeito. Não tem jeito. E não dá também para você acordar e falar assim: vou ir pro Jalapão hoje e pegar um carro e ir. Não é assim que funciona. Não tem como. Ali a gente tem 2 tipos de experiência principais. A gente tem uma empresa, né, as maiores. Uma que faz o glamping, que é a mistura de glamour com camping, que é um tipo de acampamento mais sofisticado, mas é uma aventura, porque é um safari que você vai fazendo pelos lugares, é tudo muito distante, e a sua hospedagem vai ser em acampamentos. É um acampamento melhorado, mas é um acampamento. E existem outras empresas, inclusive a Jalapão Sem Limites, que é uma das parceiras da CVC, que já tem uma proposta diferente. Eu acho que é uma versão mais pátio do Jalapão, que combina mais comigo. Porque adorei. Ali a gente vai ter pousadas e vai ter um roteiro um pouco mais estruturado, de não tanta aventura. Você vai viver as mesmas experiências de passeios, mas na hora de se hospedar você já tem um nível de conforto que é mais bacana, assim, na minha humilde opinião. Tem gente que não concorda, que acha que se for para ir, que seja para viver a experiência completa. Mas eu gosto muito de um chuveiro quente. Eu adoro um chuveiro quente, saber que tem um bar no hotel à noite, pelo menos. Eu acho que isso me dá uma paz de espírito. Então, foi uma viagem que foi muito gostosa. É tudo muito diferente, tudo muito bonito. São paisagens que você não encontra em outro lugar. Acho que isso é um ponto bem importante. Isso é muito importante. São paisagens completamente diferentes. Então é uma viagem que eu imagino que seja um pouco mais desafiadora, porque tira a gente da nossa área de conforto. Total. Tira a gente da nossa área de conforto. E justamente porque a gente se permite a isso, há uma transformação em nós, né? Porque você vivenciar o Jalapão por inteiro, você ir nos fervedores, você ficar hospedado em uma pousadinha local, comer da comida deles. Comida local, caseira. Isso é o que faz da gente uma alma viajante mesmo. Isso muda, isso transforma a gente. Eu imagino que tenha sido uma experiência muito enriquecedora, né, para você. E vamos lá, então. Como que foi para ir pro Jalapão? Você chega lá em Tocantins, né? De lá você passou uma noite? Isso. Acho que o ideal é sempre passar uma noite, porque a gente chega em Palmas, que é a capital. Sim. Inclusive, Palmas é uma cidade super bonitinha. Ela parece com Brasília, só que ela já tem um ar um pouquinho mais aconchegante. Uma cidade muito verde. Então, acho que vale conhecer Palmas por si só. Mas, de qualquer forma, vale se hospedar para você chegar descansado nos passeios. Porque o Jalapão anda, né? Cansativo também. Você tem um pouco, assim, do ecoturismo, de trilhas. Até que trilha não tem tanto. Eu acho que Bonito já vai mais para essa pegada de trilha, de uma distância a pé. Lá você vai andar muito de carro.
Seu roteiro vai ser praticamente o tempo inteiro dentro do carro. E quando você chega nas atrações, existe uma limitação de tempo para você poder usufruir. Então, tem fervedouro que você vai ficar 15 minutos, 20 minutos. Isso é suficiente, Lu? Muita gente fica assim, não vou, porque eu vou chegar lá, só pode ficar 15 minutos. Dá realmente para você conhecer o destino, tendo esse tempo calculado, que acaba que, igual você disse, é uma viagem que não tem como a gente fazer sozinho. Uhum. Você acha que é suficiente o tempo que você passou em cada fervedouro? Eu acho que é uma questão de você saber o que você vai esperar. Expectativa e realidade. Por quê? Ali, você não tem muito essa liberdade de escolha, mas é um tempo meio que suficiente para você contemplar o que você precisa contemplar, tirar fotos, etc. Mas, assim, eu acho que o principal ponto do Jalapão vá em baixa temporada. Porque em alta temporada é uma loucura, num nível de filas para dar os seus 15 minutos e você sair. Se você vai em baixa temporada, você consegue ficar ali. Sim. Se não tiver uma grande pressa, dá para dar uma esticadinha. Os guias, eles são mestres nisso. Inclusive, o fato de você estar com um bom guia faz toda a diferença. Eu super recomendo a Jalapão Sem Limites, que é parceira da CVC, porque os guias são muito legais e eles conversam entre si para saber como é que está a ocupação dos fervedouros de modo geral. Isso ajuda muito, porque às vezes a gente, por conta própria, iria no X, mas o Y está mais vazio. E eles Sim. conseguem saber. Eles conseguem se comunicar. E isso ajuda bastante. E uma coisa assim, né, interessante é que existem vários fervedouros lá no Jalapão. Cada dia descobre um novo. Sim, então assim, às vezes a pessoa acha, só tem um. Não, gente, são vários viajantes. É uma coisa assim, sobrenatural. É realmente muito lindo. Cada dia descobre um fervedouro novo, você fica ali 15 minutos, dá um mergulho e segue, não é, Lu? Exatamente. E também é uma coisa diferente, é o fato de que você não consegue afundar. Então, às vezes, a pessoa que não consegue nadar ou que tem medo... Eu, no caso. Pois é. Então, o mar, para essa pessoa, é uma experiência desafiadora e que você não vai ficar tão à vontade. E ali você não consegue afundar. Então, também vale viver essa pegada diferente para quem tem medo, porque você sabe que você está ali em segurança. Ele vai estar o tempo inteiro te puxando para cima. Uma cliente minha, ela levantou uma vez um ponto de que ela tem muita vontade de conhecer o Jalapão. Só que como ela tem alergias a alguns insetos, ela ficou assim, ela falou, não dá, porque dependendo, se eu for picada, eu não consigo nem chegar a tempo a um hospital. Tenso. Como que é isso lá? Assim, dá pra você sentir, realmente tem muito inseto, tem que levar repelente, é um item obrigatório. Você sentiu como que é a estrutura assim, da cidade, se você precisa de um atendimento médico, tem alguma coisa? Eu acho que essa é uma ótima pergunta. É melhor nem pensar muito, porque realmente a estrutura é precária nesse sentido. Você está muito afastado de tudo. Está no meio realmente de uma Sim. área de preservação ambiental que não vai ter um hospital ali pertinho. Então, é uma viagem que você tem que ter esse certo desprendimento. Tem muito inseto de todos os tipos. Tem repelente, mas eu acho que o repelente nem resolve o problema. Porque, por exemplo... Você entra na água, né? Tem isso e tem o fato de que são animais realmente muito diferentes. Então, quando a gente foi, a gente usou repelente, só que quem me mordeu foram formigas. A formiga parece que não se importa muito com o sabor do repelente. Então, assim, eu tive muito problema de ficar muito, muito, muito picado. Então, assim, para pessoas que têm essas questões de alergia, eu já não acho que seria tão legal, porque é uma coisa que pode estragar a viagem. Sim, né? sim, concordo com você. Ô, Lu, e com relação a dinheiro? Porque quando você vai para o Jalapão, você vai, igual você disse, com a viagem toda mais ou menos planejada, inclusive alimentação. Você gastou lá, você teve algum gasto no Jalapão? Tem lojinhas? Tem, tipo, vou dar um exemplo aqui, um pub, algo do tipo ou não? Então, quando você fecha, todos os pacotes, eles são pensão completa. Então, você vai ter ali dentro a alimentação incluída e o que eles chamam de serviço de bordo. Porque dentro dos carros tem lanchinhos, snacks. Que demais. Pois é, então você gasta só com bebida. Se você quiser tomar um refrigerante, por exemplo, no restaurante, eles têm para poder vender. Então, você compra um refrigerante ou outro. Nas pousadas tem os bares à noite, então dá para tomar um drink, dá para tomar uma gin tônica. Então, você acaba gastando com essas pequenininhas coisas. Pubs, restaurantes, esquece. Não existe. Ali é comida caseira mesmo, como se, assim, sua Mas tia... deliciosa. Eu amei. Amei. É uma alimentação, assim, muito natural mesmo. Muito... Local. Muito a cara do Brasil, sabe? Com arroz, feijão, uma carninha, um macarrão. Então, são coisas que a gente come no dia a dia. Não é uma viagem gastronômica. Legal, Eu acho que esse é legal. um ponto importante. Sim, sim. Aqui, aproveitando que você falou isso, né, da alimentação, como que é a receptividade lá das pessoas
no Jalapão? Os guias, igual você disse, todo mundo é muito aberto, faz de tudo para sua viagem ser gostosa, super. A gente tem vantagem de ter aqui no Brasil alguns destinos que dependem do turismo. E a gente sabe que isso muda totalmente o jogo. Em questão de atendimento, em questão de receptividade. E lá as pessoas são super abertas, são muito bacanas nesse sentido. Os guias são todos muito fofos, maravilhosos. E a população, em geral, também é muito legal. E até puxando um gancho que você tinha perguntado também em relação a comprar lojinhas e tudo mais, eles precisam muito disso. Então, lá tem o artesanato, o capim dourado, que é muito famoso da região. E eles sobrevivem ou do turismo ou do artesanato. Entendi. Então, você também vai acabar tendo essa experiência de gastar ali, comprando, mas é uma compra muito, muito, muito bem gasta para poder ajudar a população local, porque eu acho que o turismo também é muito sobre isso, né? Sim. Não é só sobre a nossa experiência, mas também de impactar a experiência aí de outras pessoas que vivem dentro desse mercado. Sim, e você viu criança lá? Vimos. Eu acho que não é uma boa para criança, não. Porque pequena é mais difícil, né? Porque eu sinto o seguinte, eu acho que a criança, ela merece aproveitar. Então, ela merece ser feliz, brincar, e ali, infelizmente, ela não vai ter espaço para isso. Imagina você explicar para uma criança que depois que ela ficou 3 horas dentro do carro, ela vai ter 15 minutos para entrar no fervedor e sair. Entendi. Isso é viagem real. Aqui é para falar tudo mesmo, viajantes. Jalapão para crianças muito novas não é realmente o destino ideal. Mas para você que quer viver exatamente essa experiência que a Lu viveu com a Jalapão Sem Limites, chama nossos especialistas. A gente tem vários roteiros pro Jalapão com a Jalapão Sem Limites, que já vai inclusa toda a alimentação, vai inclusa as bebidas, não, sem bebida alcoólica, mas durante, por exemplo, o carro você tem água, você tem um suco ali incluído. Já vai incluso o café da manhã, almoço e jantar. Então, você paga e vai para aproveitar a viagem. O guia acompanha durante todo o período. Tá vendo esse QR Code? Ou então vai lá na descrição, clica no nosso link, fala assim, olha, vim ali no podcast, quero bater um papo sobre o Jalapão, tenho muita vontade de conhecer esse destino, faz um orçamento. Nossas especialistas estão prontas para atender, né, Lu? Exato. Você é uma cliente do coração nossa. E tudo lá no Jalapão é em veículo 4x4. Exatamente. É desconfortável? É confortável, mas é cansativo. Sabe? Você ficar ali dentro e fica ali, fica ali, fica ali. Então, assim, nos primeiros 5 minutos, você tá assim, que aventura, tira foto e tal. Aí passa 2 horas, você tá na mesma posição. Cansa um pouquinho mais. Então, assim, não é exatamente desconfortável, mas é cansativo. Cansativo. Mas mudou dentro de você essa viagem, conhecer esse destino? Total. Porque foi uma viagem, assim, de paisagens muito únicas, de experiências muito únicas. E tem um outro ponto também que eu acho legal a gente comentar. Que a viagem no Jalapão ela é feita em pequenos grupos. Então, a turminha do seu carro virou sua família durante todos os dias. Vão fazer tudo juntos. Então, a gente pôde conhecer pessoas. E aí, quando a gente conhece viajantes, você já sabe, é uma farra, né? Porque a gente quer falar de viagem, a gente já quer visitar a casa um do outro nas próximas férias. Então, você acaba criando ali uma mini comunidade que também é uma experiência à parte. Foram quantos dias, Lu, que você passou lá no Jalapão? O meu roteiro, se eu não me engano, era um roteiro de 4 dias. Então, a gente ficou 1 dia em Palmas na chegada, 1 dia na saída e 4 dias no Jalapão. Perfeito. Ô Lu, quando a gente fala de viagem, por mais planejada que ela seja, a gente sempre está sujeito a algum tipo de situação que pode estar fugindo ali do planejado, que pode atrapalhar a viagem. E no Jalapão, você chegou a ter esse medo em algum momento, até mesmo pelo fato da estrutura? Não, eu acho que na época eu não pensava tanto nisso. Mas depois a vida me colocou em certos perrengues que me fizeram refletir. Então, hoje já tem uma concepção um pouquinho diferente. Mas ali realmente você conta um pouco com a sorte, com Deus, porque se der algum problema, infelizmente, a situação é mais complicada mesmo. Então, se for, vá desprendido disso. Mas, se isso for uma preocupação real, eu acho que vale mais a pena você ir para um destino que você sabe que vai te atender com estrutura, do que você ficar ali, até mesmo atraindo, né, energizando esse problema, porque eu acho que viagem não combina com problema. E, querendo ou não, a gente acaba dando mais chances, né, para essas coisas acontecerem. Viagem é pra gente aproveitar, né, Lu? Sim. E ser feliz. Você passou por uma situação, esse perrengue que você passou, essa situação que foi uma situação muito complicada na sua vida e que mudou completamente a sua forma de viajar, não é mesmo? Total. Conta pra gente. Então, eu vivi um pesadelo em uma viagem, que não teve nada a ver com a viagem, mas teve a ver com os imprevistos da vida. Quando eu fui comemorar a minha formatura,
eu fiz um navio junto com o Vinícius, meu atual marido barra noivo, que a gente está em processo de casamento. Certo. E nós dois fizemos um navio e foi uma experiência incrível, só que de forma totalmente súbita, infelizmente eu perdi meu pai. Ele estava aqui em BH, dormiu e não acordou. Simples assim. Então foi uma situação que por si só já é muito complexa, mas quando a gente coloca ela no contexto de uma viagem e no contexto de um navio, ela vai virando um monstro, porque realmente as coisas saíram totalmente do controle. Então a gente foi para a viagem normal, estava tudo normal em casa, né? Foi uma coisa que ninguém esperava que acontecesse. E ali no meio do mar, infelizmente, a gente ficou sabendo que isso tinha acontecido. A viagem no navio não tem internet, né? Não tem sinal de telefone. Só em alguns momentos, em algumas situações, ou por sorte, ou porque está em algum porto. E quando a gente pegou um mínimo de sinal, os 2 telefones tocaram e a gente ficou sabendo dessa notícia. E, para além do lado emocional, psicológico, de tudo que o luto envolve, a gente teve o perrengue de precisar sair dali. Como é que a gente sai do alto mar? Então, você se vê em uma situação completamente ali dependente. E o navio ia sair para o porto no dia seguinte ainda. E a gente precisou correr atrás de todos os protocolos para poder desembarcar antes e para poder dar um jeito de voltar para BH. E aí eu vejo a diferença que faz a gente ter um profissional por trás, porque a agência nos assessorou o tempo inteiro, então isso já facilitou muito o caminho. Mas a gente teve toda essa experiência de precisar correr atrás de certas coisas e de ter que emitir uma passagem aérea em cima da hora, que então, não é nada agradável para o nosso bolso. Você estava em São Paulo? Não, em Santos? Quando a gente ficou sabendo, a gente estava no Rio, indo para Santos. Então, a gente estava perto de Cabo Frio, eu lembro, na hora. E indo para Santos, no dia seguinte, a gente chegou em Santos, precisou pegar ali um primeiro ônibus para poder ir para São Paulo. E quando a gente chegou em São Paulo, foi uma situação, assim, desesperadora, porque só tinha um voo que eu conseguiria pegar para poder ver lá meu pai. Então, imagina o perrengue. E você está ali no aeroporto em uma situação em que está todo mundo feliz, viajando, e você está no meio de um perrengue. E a gente foi no balcão da companhia, a agência tinha feito a reserva para poder acertar a emissão. E a gente está falando aí de 5 anos atrás, uma passagem São Paulo-BH, quase R$4.000. Nossa! Então, assim, R$4.000 é dinheiro hoje. Imagina 5 anos atrás, enfim, foi um perrengue. Mas o lado bom dessa história foi, a gente tinha contratado seguro viagem. Sim. Que eu lembro, a gente pagou R$35. Imagina. E o seguro, ele tem uma cláusula, porque tem gente que acha que seguro é só para bagagem, é só para, enfim. Mas ele tem uma cláusula de interrupção de viagem por morte de parente de primeiro grau. Então, assim, são coisas que a gente não pensa, mas elas acontecem. E, graças a Deus, a gente teve essa assessoria, essa informação de que valia a pena comprar o seguro, compramos, foi um investimento baixíssimo, e a seguradora reembolsou cada centavo dessa passagem que a gente comprou. Então, assim, é claro que dinheiro não é exatamente o grande problema dessa situação toda, mas dinheiro é problema, né, nesse ponto. R$4.000 de você, do nada, assim, precisar despender. Então, isso ajudou bastante e me trouxe essa visão de, nossa, eu acho irresponsável hoje um agente de viagens que não emite seguro para o cliente. E uma pessoa que sabe e que também opta por não comprar. Por não comprar. Tem muitos, muitos, muitos benefícios. Então, eu falo disso para todo mundo, porque nesses momentos mais difíceis, a gente vê que a gente precisa saber contar com estrutura, com empresas, com pessoas grandes ali por trás para poder nos apoiar. Porque enquanto está tudo lindo, tá tudo certo. Mas a própria pandemia veio para nos mostrar que a gente não sabe de nada que vai acontecer amanhã. Viajantes, e isso do seguro viagem, assim, gente, muitas vezes a gente acha que seguro viagem é só para viagem internacional. Não é. Uma viagem nacional, o seguro viagem custa, igual a Lu falou, uns R$35, R$50.
que pode ser a salvação no momento, sabe? Com uma viagem interrompida de última hora, você precisar de um atendimento médico, o seguro tem várias cláusulas de atendimento médico, extravio de bagagem, são muitas cláusulas que cobrem. E hoje nós trabalhamos com a Assistcard, que é uma grande parceira nossa, e não vale a pena fazer uma viagem sem colocar o seguro viagem. Seja ali para o Rio de Janeiro, o seguro ele pode ajudar em muitos momentos. Então, se você tem uma viagem planejada, ou está planejando, olha, já manda mensagem aí pra gente, fala, olha, cota o seguro viagem pra mim. Você vai ver que vale muito a pena, porque a gente compra desejando não usar, né, Lu? Com certeza. Mas... Nosso sonho é que não precise, mas se precisar, a gente tem. Se precisar, exatamente. Lu, que perrengue, hein? Que situação. Imagino que foi traumatizante, assim, pra você, mas que, igual você disse, as coisas acontecem sem a gente esperar. E você teve uma força que eu lembro dessa época, você teve uma força que assim, é surreal falar. Eu vi você passando por isso e Deus em todo momento te ajudou demais. Ainda bem. Outros perrengues de viagem que você já teve, vamos lá. São tantos, me conta. Tem algumas situações, mas assim, um perrengue mais recente que eu lembro foi na Argentina. Argentina, Chile, são países muito politizados, então, tal qual aí a Europa, o pessoal vai para as ruas mesmo, faz manifestação, e às vezes pode acontecer de você se deparar com uma situação dessa e ter um passeio interrompido, ter algum problema. No nosso caso, no dia que a gente chegou, a gente estava contando em fazer câmbio em uma agência, e na frente da agência estava tendo uma mega manifestação que a gente nem sabe por quê. A gente não conseguiu fazer o câmbio. E aí, quando a gente chegou de volta para o hotel, que a gente foi a pé, a gente não tinha levado o adaptador de tomada. E aí, eu fiquei sem bateria, sem dinheiro. E a gente não tinha como comprar o chip, porque a gente não tinha peso. E os lugares que a gente estava procurando não aceitavam real. A maioria dos lugares aceita, mas são lugares mais turísticos. Mas o cara que vende chip no shopping, ele não aceita real. Ou os caras que vendem nos quioscos, né, que são tipo as nossas bancas de jornal, que vendem tudo menos jornal, eles também não estavam aceitando. Então, foi um dia que a gente ficou sem sinal, sem dinheiro, sem bateria, e foi um desespero. Então, assim, uma dica de sempre chegou no destino, faça pelo menos um pouquinho de câmbio. Porque às vezes a gente fica nessa de, eu vou na agência tal porque o câmbio vai ser mais favorável. Mas tenha pelo menos uma reserva de emergência que vale muito a pena. Eu falo muito isso pra galera, assim, gente, não dá pra viajar sem trocar pelo menos um pouquinho ali pra passar o primeiro dia. Essa mesma situação que você viveu, uma amiga minha também viveu, de ir pra Santiago, chegou lá, pegou uma manifestação, não tinha casa de câmbio aberta, e aí ela conseguia trocar um pouquinho cada dia, ela foi vivendo assim, no risco, perigosamente, aquelas viagens que a gente vive perigosamente. Lu, rapidamente, você também me disse que você já fez muitas viagens de enoturismo, né? Para vinhos, para degustar. Conta um pouquinho dessa experiência para você. Então, eu acho que esse é um dos principais pontos que me faz lembrar o quanto a gente tem que valorizar o turismo nacional. Porque, às vezes, a gente pensa que vai precisar ir para a Toscana ou para a região de Champagne para poder tomar um bom vinho e viver a experiência de você estar ali num lugar que vive o enoturismo, mas aqui no Brasil a gente tem experiências excelentes, muito completas, super acessíveis e que, para quem gosta de vinho, vale muito a pena viver. Então, eu tive a oportunidade de fazer alguns roteiros de vinho no Sul. Aqui em Minas Gerais, a gente também tem algumas opções, em São Paulo. Hoje, a gente tem até vinhos no Nordeste. Então, assim, uma região que ninguém esperaria. Mas todo lugar que eu vou, eu sempre busco saber se ali tem alguma experiência de enoturismo, se tem alguma vinícola por perto, porque para quem gosta, vale muito a pena. E no Brasil tem experiências incríveis nesse sentido. Cita uma cidade aí para a galera anotar onde você viveu uma experiência legal de enoturismo. Eu vou ser clichê e vou falar do Vale dos Vinhedos, porque realmente ali é como se você tivesse, sei lá, no shopping do enoturismo, porque você pode escolher entre, sei lá, 30 opções assim de bate-pronto, uma perto da outra, cada uma com diferencial, cada uma com uma história, cada uma com preço. Então, eu vou ser clichê e falar do Vale dos Vinhedos, porque realmente é uma experiência muito completa. E cada vez que a gente vai lá, a gente vai numa vinícola diferente, e eu acho que nunca vamos zerar essa conta, ainda bem. Ainda né? bem, porque tem que ter mais histórias, a gente tem que, né, fazer mais construir mais memórias. Exatamente. E você, Lu, sempre que eu olho pra você, que você fala assim, vou planejar uma viagem, eu já sei que junto com você vai mais um tanto de gente.
Porque você é aquela pessoa que ama viajar com amigos, com família. Como que é isso pra você? Você já pensou em fazer uma viagem solo? Então, eu já fiz. Já fez? Já fiz uma viagem solo, vou te contar. Mas assim, eu sou uma pessoa que sou muito de gente. Então, tudo que eu tenho de bom, eu gosto de compartilhar. Compartilhei a história do seguro, porque eu acho muito importante. Então, tudo que eu viver de bom, eu vou te indicar e falar, vambora. E eu tenho um grupinho de amigos que a gente tem feito aí nos últimos anos algumas viagens em grupo, que tem sido uma delícia. E grupo que eu falo é grupo mesmo, de assim, 10 pessoas andando juntas. Eu sei! Que demais! Pois é, então a gente fez uma viagem para o Rio. No ano passado a gente foi para o Rio Quente, que foi incrível, adorei. Esse ano a gente vai fazer um navio juntos, então estamos super empolgados. E fora isso, eu já viajei acho que em quase todos os formatos, porque eu viajo muito com Vinícius. A gente também já teve a oportunidade de viajar com as nossas mães. Inclusive, vou dar um conselho para quem quiser viajar com pessoas idosas, mães, vá para um resort. Isso vai te dar uma tranquilidade, uma paz de espírito que muda tudo. É verdade. Ótima dica, viajantes. Anotem. Essa dica é boa. E eu fiz uma viagem solo. Na verdade, eu fiz duas, mas umas estão mais relacionadas a trabalho. Mas uma viagem solo que eu fiz que foi muito legal foi para Jeri. Que demais, não sabia que tinha sido solo, não lembrava. Pois é. Foi sozinha mesmo? Fui sozinha, foi uma fase da minha vida em que eu fiquei solteira, e aí fui lá pra viver a natureza, e essa experiência aí de viajar sozinha. Aí chegou lá só casal. Tô brincando. Todo mundo falava assim, mas você tá sozinha? Sim. Mas sozinha, sozinha? Sim, sozinha, não tinha mais ninguém. Mas eu acho que vale muito uma experiência de viagem sozinha, acho que principalmente para mulher, porque a gente vive uma coisa de coragem mesmo, de descobrir ali outras possibilidades. Então, foi uma viagem muito gostosa que me fez também conhecer pessoas novas, fiz amigos no meio do caminho. A gente vai sozinho, mas a gente nunca volta sozinho. Nunca volta sozinho, é verdade. Uma viagem solo, ela marca a gente, né? Exatamente. E nós vamos ter nos próximos episódios aí uma conversa com um cara que fez uma viagem solo. Vocês vão ver, a gente é fantástico para a Europa. Então, realmente muda a nossa história. É uma coisa que mexe com a gente. Com certeza. Lu, a gente está encaminhando para o final do programa. E eu quero finalizar te fazendo uma pergunta. Já tem mais de 5 anos que você é minha cliente, minha amiga, virou assim, né, realmente uma amiga fiel minha. Eu quero que você fala para mim assim, qual que é a importância mesmo de ter uma agência de viagens, um agente de viagens te acompanhando em todo o processo que você faz, em cada viagem que você compra. Bom, eu acho que a gente precisa aprender a confiar nas pessoas e deixar quem é bom fazer aquilo que é bom. Então, por exemplo, tô doida para cortar meu cabelo, eu posso cortar em casa. Mas acho melhor eu procurar um cabeleireiro, porque Sim. ele vai trazer ali uma visão profissional que é o que acontece quando a gente entrega um serviço nas mãos de um profissional, de um bom profissional. Então, eu acho que um agente, ele muda muito a nossa experiência, porque a gente tem, além da assessoria para possibilidades de perrengues, a gente tem alguém também com quem trocar experiências. Eu acho que um bom agente de viagens, ele te tira de furada, ele te indica coisas que são a sua cara, ele te dá soluções, caminhos que você ainda não pensou, ele te dá propostas de passeios que talvez você não imaginaria. E eu sei que existe uma fama de a gente vai comprar e vai pagar mais caro, poderia pagar mais barato na internet, mas eu não acho que é tudo sobre isso. E, de qualquer forma, existem produtos que a agência tem condições imbatíveis. Que fica melhor do que comprando online. Exatamente. Então, eu sempre aconselho a dar a oportunidade de ouvir um profissional, porque senão acaba virando ali um preconceito. Eu não vou olhar com a agência, porque a agência vai cobrar mais caro, mas você está entregando ali nas mãos de um profissional. Ele vai te entregar um serviço. Ele não vai te entregar um voo e uma hospedagem. Ele vai te entregar todo um pacote completo de assessoria, de cuidado. Então, existem muitos benefícios nisso. E também existem essas questões invisíveis. Já aconteceu, por exemplo, uma situação de uma viagem que eu estava fazendo com as minhas amigas, que, inclusive, vocês estavam por trás, e brilhantemente nos ajudaram com um cancelamento que a gente teve em decorrência da pandemia. Então, era um cruzeiro com hospedagem, com voo, com seguro, uma confusão. E o fato da gente ter a agência cuidando de tudo dá muita tranquilidade, porque imagina o perrengue se eu tivesse que parar a minha vida e ligar para cada uma dessas companhias.
e fazer todo esse trabalho. Então, é realmente a gente confiar nas mãos de quem sabe. Deixar na mão de um profissional, não é mesmo? Exatamente. Gente, eu até me emociono da Lu falando assim da minha profissão. Sou fã. Porque é a verdade, gente. Olha só, muitas vezes a gente deixa de confiar em um agente de viagens, de pelo menos ouvir e perde oportunidades. É um profissional que vai estar ali. Hoje nós temos uma equipe que trabalha para isso, para te dar uma assistência, para tentar te dar a melhor oportunidade de viagens possível. Então, olha só, o QR Code está aparecendo aí, o nosso link está lá na descrição, dá oportunidade pra gente. Você que quer planejar a viagem, chama, fala com a gente, conversa, vamos bater um papo, deixa a gente te dar algumas dicas e se você gostar, quem sabe a gente não consegue realizar aquela viagem, não é mesmo? Com certeza. Lu, pra gente encerrar, eu queria te pegar de surpresa, isso não foi, não foi combinado, e fazer com você assim, um ping-pong de viagens, né? Dos lugares que você já conheceu. Beleza. Né? Pra mim, eu quero saber do destino. Sem pensar, não pode pensar, é falar. Qual o destino mais lindo? Jalapão. Tá na cabeça. Qual você voltaria? Voltaria sempre pro Vale dos Vinhedos. Minha sempre? Paixão. Qual você não voltaria, de jeito nenhum? Maragogi. Não voltaria? Eu acho muito superestimado e não vejo muito sentido. Acho que tem lugares tão bonitos quanto e com uma experiência muito mais completa. Qual te surpreendeu? João Pessoa. João Pessoa. E qual que você, assim, moraria? Balneário. Moraria em Balneário Camboriú? Super, eu acho que é uma cidade que tem muita minha vibe, assim, e super moraria em Balneário. Que demais. E qual foi o mais acolhedor? O mais acolhedor? Sem pensar. Bora. Nossa. Qual foi o mais acolhedor? Ai, que difícil. Quando conhece muito o destino, é assim mesmo, gente. Não sabe responder. Foram muitas experiências. Foram muitas experiências, mas eu acho que um lugar em que a gente foi muito bem recebido foi no Uruguai. Uruguai, que delícia. A gente saiu de lá, assim, de ir num atendimento para comprar, sei lá, uma comida na padaria, e aí o cara fala, não, mas nas próximas férias vocês podem ficar lá em casa. Então foi um lugar que eu não esperava, porque eu não conhecia muito bem como que era a cultura das pessoas, e de repente a gente viu que todo mundo é muito legal. Que e demais. eles têm uma vibe, assim, de desacelerar a vida, de olhar para as coisas com mais cuidado, com mais carinho. Então é uma paz que eu acho que a gente que mora em capital não vive muito. Mas o país inteiro, ele tem essa tranquilidade, que eu acho que é muito gostosa. Que bacana, Lu. Olha, quero te agradecer por você ter vindo aqui no nosso podcast, contar um pouquinho das suas experiências. É sempre muito bom conversar com você sobre viagem. A gente faz isso direto e eu gostei muito de ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Fala pro pessoal suas redes, para quem quiser seguir, ver um pouquinho das fotos dessas viagens. Conta aí para eles. Ai, tem bastante fotos. Meu Instagram é @voosdalu, nessa ideia de justamente mostrar as aventuras, as experiências. E vai ser um prazer receber por lá os viajantes. Também estou super à disposição para poder compartilhar mais. E adorei estar aqui, foi uma delícia. Muito obrigada, viu, Lu? Viajantes, olha só, chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. E eu quero te agradecer por ter ficado com a gente até o final. Lembra de seguir a gente nas redes, lá no YouTube, no Instagram, no Spotify. Nós estamos nas 3. E lembra também de seguir o Instagram das nossas agências para você ficar por dentro das nossas promoções. A gente tem grupo exclusivo, a gente posta oferta todos os dias, então não perde tempo, nos dá essa oportunidade de te ajudar a realizar o seu sonho de viagem. Vem viajar com a gente, tá bom? E até o próximo podcast. Olá, viajantes, e nos vemos em breve.